Bíblias comigo em Marcos capítulo 10. São apenas 3 versos a exposição desta noite. Marcos capítulo 10, do verso de número 32 até o verso de número 34. Marcos 10, versos 32 a 34, assim nos diz a palavra do Senhor. Estavam de caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Vamos mais uma vez orar ao nosso Senhor. Senhor, nosso gracioso Deus, a Tua palavra, ó Senhor, está aberta mais uma vez diante de nós. E desejamos, ó Pai, expor a Tua palavra nesta noite. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor se agrade de me usar, que o Senhor se agrade de fazer em mim boca Tua na pregação, ó Deus, do Teu Evangelho. Usa-me, ó Deus, para o louvor da Tua glória. Usa-me, Senhor, poderosamente na breve exposição desta breve sessão da Tua palavra, ó Pai. Que seja exposta com clareza, que haja instrução, que haja edificação, que haja salvação em nosso meio. É o que eu te peço, ó bendito Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Teu bendito Filho. Amém. Muitas vezes nós caminhamos por aí e nós encontramos pessoas que são chamadas para fazer algo e fazem aquilo com muita convicção e certos, com grande segurança de que foram chamados para fazer aquilo e caminham para fazer o que foram chamados sem o menor tipo de temor, resolutos. Caminham com tanta segurança e firmeza para fazer algo que você olha para essa pessoa e diz: quanta convicção essa pessoa tem acerca disto? Como ela está segura de que aquilo que ela vai fazer é certo? E você para e pensa, talvez ninguém jamais consiga convencer esta pessoa a fazer algo contrário a isto que ela deseja fazer. Há pessoas que realmente caminham assim por aí. E você então fica grandemente admirado e talvez até pense como eu deveria então ser realmente resoluto, firme para fazer aquilo que eu fui chamado pelo próprio Senhor para fazer nesta vida. Quando nós olhamos, meus irmãos, para esta porção da Escritura que nós acabamos de ler acerca do Senhor Jesus Cristo, nós encontraremos justamente um homem, o homem perfeito, o Senhor Jesus Cristo, o Filho do homem, firme, convicto, resoluto, disposto a fazer com segurança aquilo que pelo seu Pai ele fora chamado para fazer. Cristo estava certo de que ele deveria caminhar para a cruz. Quando nós olhamos, meus irmãos, para esta porção, mais uma vez nós encontramos o Senhor Jesus Cristo se voltando para os seus discípulos a fim de alertá-los sobre algo que o próprio Senhor Jesus Cristo teria de necessariamente experimentar. Este aqui
É a terceira vez, inclusive, que o próprio Senhor Jesus Cristo fala aos seus discípulos acerca daquilo que ele experimentaria. Ele está falando sobre aquilo que ele experimentaria quando chegasse então o momento da sua morte, o momento mais importante na caminhada do próprio Senhor Jesus Cristo. E como nós temos visto, meus irmãos, o Evangelho de Marcos vai nos apresentando cada vez mais a realidade de que este dia está se aproximando na vida do Senhor Jesus Cristo. Os inimigos que antes somente falavam algumas coisas, as ocultas, nós percebemos que há certa progressividade na ira deles contra o próprio Senhor Jesus Cristo, a ponto de não somente pensarem, mas inclusive falarem e agirem contra o próprio Senhor Jesus Cristo. Isso vai se intensificando à medida que vai chegando a morte e Cristo chegando ali a Jerusalém. E então, cada vez mais que o Senhor Jesus Cristo está subindo, Ele vai cada vez mais deixando mais claro o que Ele haverá de experimentar ali. Ele não desejava, meus irmãos, que os seus discípulos não soubessem de tais coisas. Ele queria que eles estivessem plenamente persuadidos daquilo que Ele haveria de experimentar, mas também que eles, como discípulos de Cristo, seriam aqueles que deveriam também experimentar e trilhar o mesmo caminho que ele trilhou. E ele então, meus irmãos, mais uma vez está aqui. E o texto nos diz que ele, saindo de Pérea, seguindo a via da Judéia, caminho de Jerusalém, ele está subindo para Jerusalém. E ele estava, meus irmãos, provavelmente indo ali para celebração de festa. Ele estava indo para Jerusalém, mas ele estava indo, sobretudo, rumo ao templo em Jerusalém, com o propósito ali de celebrar naqueles dias a Páscoa. Então ele estava subindo para Jerusalém, junto aos seus discípulos. E o texto nos diz que ele, em subindo para Jerusalém, provavelmente com este propósito da celebração da Páscoa, ele estava indo ali junto a todos os seus discípulos. O versículo 32 ainda nos diz: e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Então, o texto ainda nos diz: estes se admiravam e o seguiam tomados de apreensões. Então, notem que eles percebem algo distinto no Senhor Jesus Cristo. Eles percebem no Senhor Jesus Cristo justamente aquilo que muitas vezes nós percebemos em pessoas neste mundo. O que eu falei no início, na introdução, pessoas convictas e tão seguras que devem fazer uma coisa que você fica grandemente admirado. Mas eles olham para Cristo aqui e veem Cristo subindo para Jerusalém, provavelmente recordados das vezes que o Senhor Jesus Cristo houvera dito antes de que ele haveria de padecer nas mãos de homens maus, e eles olham Cristo indo para este caminho sem temor. Pelo menos nesta ocasião aqui, meus irmãos, não há angústia no coração de Cristo. Ele sabe que ele fora chamado para aquilo e ele sabe que era necessário que ele passasse por isto. Então, uma vez que era necessário, ele se coloca nessa condição de alguém que de forma alguma voltará atrás. Eu devo caminhar seguindo rumo a este propósito, porque afinal de contas, esta é a vontade do meu Pai. O Senhor Jesus Cristo sabia que essa era a vontade do Senhor, Deus o Pai, para a sua vida. E ele então, como um filho obediente, ele se sujeita ao seu Pai e deseja única e exclusivamente fazer toda a vontade do seu Pai, ainda que isso custe a sua própria vida. Já imaginou? Será que você caminharia tão seguro rumo a algum lugar sabendo que ali seria o lugar da sua morte? Dificilmente. Eu não sei se eu vou falar besteira aqui, mas talvez até um animal, sabendo que vai caminhar para o lugar que vai ser morto, ele começa a ficar desesperado de repente, se ele souber que ali é o lugar do seu sacrifício.
Quando talvez o animal não sabe, ele vai tão tranquilo e quando menos espera, é morto. Mas não é o que está acontecendo com Cristo aqui. Ele sabe exatamente daquilo que haverá de acontecer com ele. Então vemos aqui, meus irmãos, alguém que é realmente seguro daquilo que ele fora chamado para fazer e obediente, e ele então caminha. E daqui nós podemos pensar em algo para nós, né? Pensando nesta questão de Cristo como alguém seguro daquilo que ele fora chamado para fazer. O Senhor ele nos chama para muitas coisas neste mundo. Há deveres, há papéis, há vocações, há funções. E o Senhor então ele nos chama para então seguirmos em frente com aquilo que ele nos concede a graça de fazer. Seja você na sua vocação, no seu trabalho, na empresa que você serve, seja você como uma mãe no lar, dedicando-se a fazer aquilo que você fora chamado para fazer, seja você um jovem que é chamado para estudar, trabalhar diligentemente e então está disposto a sair do seu próprio lar para então constituir uma nova família e então saindo dos cuidados, né, do seu pai, e então você passa a encarar coisas desta natureza, seja você uma jovem que está sob os cuidados dos seus pais e, puxa, eu tenho que casar e eu vou ter que sair de perto do meu pai, e é difícil isso, e como é que ficam essas questões? E são questões de vocação, são questões que podem envolver temores no nosso coração, são coisas que muitas vezes nos geram grandes conflitos na nossa caminhada, mas o ponto é que nós devemos entender é que aquele Senhor que nos chama para isto é o Senhor que certamente nos capacita e nos concede graça para seguirmos em frente. E certamente o próprio Cristo, ele fora agraciado pelo próprio Deus para permanecer firme nas suas questões e naquilo que ele fora chamado para fazer. Então, nós devemos ter em mente, sim, o Senhor é aquele que nos vai munir exatamente de tudo aquilo que precisamos para que possamos fazer aquilo que fomos chamados para fazer. O Senhor não nos deixa sem as ferramentas necessárias, sem os nutrientes necessários, sem aquilo que nós realmente precisamos para que possamos fazer a obra dele. Mas uma outra coisa que ele espera de nós é que sejamos também obedientes. Que ainda que o temor possa vir ao nosso coração, e é o que não estava acontecendo aqui no caso de Cristo, nós devemos seguir em frente, sabendo que o Senhor requer isto de nós, que nós podemos confiar nele. Então a obediência é fundamental. Ainda que haja um temor no coração, mas nós olharemos para a Escritura e identificaremos o que é que o Senhor quer que eu faça. Com temor ou sem temor, nós somos chamados a fazer aquilo que Ele nos ordena. E isto na vida de qualquer pessoa. Seja você homem, mulher, jovem, criança, velho, nós devemos seguir firmes naquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Inclusive, não somente na vocação que todos aqui têm distintas, mas na vocação que todos nós temos em comum, que é sermos filhos de Deus em Cristo Jesus e seus discípulos. Somos chamados ainda que olhemos para o nosso redor e saibamos que há lugares em que as pessoas estão dispostas a arrancar a nossa própria cabeça, que o mundo ele está levantado contra nós para ir contra todos aqueles que conhecem a Cristo, nós somos chamados a, semelhantemente a Cristo, caminhar resolutos e firmes para fazendo aquilo que nós fomos chamados para fazer como discípulos do Senhor Jesus Cristo aqui, sendo sal e luz nesta terra. Podemos seguir firmes e com a promessa certa de que a vitória, ela é certa. E de que as promessas do Senhor, elas são verdadeiras. E de que Ele, então, abençoará as palavras ditas pelos seus servos no testemunho do Evangelho. E que o Satanás, ele será destruído e que o mundo será impactado com o seu Evangelho. Nós temos promessas que são reais de um Deus que é verdadeiro, o que deve nos fazer ainda permanecer firmes na nossa caminhada sem temer, como discípulos de Cristo.
Nós somos chamados a seguir após Cristo, lembrem-se disto. O que Cristo fora chamado para fazer, eu e você somos chamados a seguir os passos dele. Cristo segue aqui, meus irmãos, firme. Isto traz espanto ao coração dos seus discípulos. Eles começam a ficar com medo. Certamente também havia o temor de serem pegos com Cristo, porque em outras ocasiões a Escritura vai nos mostrar que eles poderiam ser pegos por estar junto a Cristo e serem presos, açoitados e machucados. Talvez houvessem temores desta natureza também aqui no coração deles. Eles sabem que estão chegando a um lugar onde há homens maus, não somente judeus, mas gentios, dispostos a se voltar contra Cristo e a todos aqueles que a ele estavam associados. Mas a maior apreensão deles é com a segurança de Cristo. Como pode ele caminhar tão seguro assim? Cristo, então, ao contemplar aquela situação, o que é que ele faz? Ele vai, então, se dirigir aos seus discípulos. E é interessante que, provavelmente, nesta ocasião aqui, haviam muitos outros discípulos, mas agora ele vai se dirigir particularmente àqueles que são os seus discípulos mais particulares, ali, aos 12 discípulos. Mas assim, eu não quero falar isso para todo mundo, não. Eu quero dizer a vocês, particularmente, meus discípulos, ele vai dizer, ele vai começar a revelar as coisas que deveriam sobrevir sobre ele. Aquilo que ele deveria necessariamente experimentar. E ele, meus irmãos, não vai esconder nada. E é impressionante como o Senhor Jesus Cristo, ele vai apresentar com detalhes, inclusive em ordem, aquilo que ele terá de experimentar. Algumas pessoas olham para o que o Senhor Jesus Cristo vai dizer aqui e até dizem assim alguns comentaristas, provavelmente aquilo que está sendo dito aqui for escrito por Marcos com as informações daquilo que Cristo vai experimentar mais à frente. Então, aquilo que nós encontramos nos capítulos 14, 15 e 16, é como se eles dissessem assim, Marcos, ele então lançou aqui antes estas palavras sobre o que Cristo vai passar, mas não se trata aqui de uma profecia ou de uma predição de Cristo, mas simplesmente de Marcos nos apresentando aquilo que aconteceu, mas ele já tem essas informações na sua própria mão. Então, ele somente adiantou aqui. Mas o que está acontecendo aqui, meus irmãos, o que Cristo vai dizer, na verdade, é uma predição. Ele está dizendo o que realmente vai acontecer. Ele vai ter de realmente passar por tudo isto. E o que nós encontramos em tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo terá de experimentar, se encaixa exatamente naquilo que ele experimentará como mediador, na sua humilhação, como na sua exaltação. As informações mais detalhadas são detalhadas, sobretudo, associadas à sua humilhação. Mas há uma última palavra, uma última parte deste texto, que aponta para a sua gloriosa exaltação como nosso mediador, como nosso redentor. Mas vejam o que ele vai começar a dizer então para os seus discípulos. Ele vai dizer no versículo de número 33, eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Verso 34, hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Interessante é que o Senhor Jesus Cristo começa a dizer, ele começa a falar sobre o sacrifício que ele terá de experimentar. E lembrem-se, Cristo está subindo para o templo para a festa da Páscoa. E ele está lá, indo lá para oferecer sacrifícios. E ele é aquele que está subindo para Jerusalém para seu próprio sacrifício. É interessante que alguns comentaristas vão associar esta ocasião aqui e o que é dito por Cristo àquele texto de Isaías, capítulo de número 53. Que todos nós conhecemos, mas é bom que leiamos mais uma vez. Isaías, capítulo 53, a partir do verso 7, quando diz assim,
Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Aqui está falando sobre Cristo como aquele que é o verdadeiro servo sofredor, aquele que teria de padecer grande sofrimento. E é exatamente isso que ele começa a detalhar aqui, meus irmãos. E é impressionante como o que é dito aqui se encaixa exatamente com aquilo que nós encontraremos mais à frente no Evangelho de Marcos ainda. Porque o texto nos diz, eis que subimos para Jerusalém e o Filho do Homem, quem é o Filho do Homem? O Filho do Homem é o próprio Senhor Jesus Cristo. E o Filho do Homem é Deus igual ao próprio homem que é Deus o Pai. E ele então, ele é aquele que é soberano, ele é aquele que é o exaltado, o Filho de Deus, da mesma substância, igual a Deus o Pai. E este Filho do homem é aquele que vai padecer nas mãos dos homens. Ele diz, o Filho do homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Será que isso aconteceu, meus irmãos? A Escritura nos diz, Marcos, capítulo 14, verso de número 53. O que é que a palavra do Senhor nos diz? Marcos, capítulo 14, verso de número 53, diz assim a palavra. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Exatamente o que Cristo disse. Cristo disse, me entregarão então aos principais sacerdotes e aos escribas. E é isso que está acontecendo ali. Provavelmente envolvido ali estão estes homens, certamente perversos e maus, inimigos do próprio Senhor Jesus Cristo. Mas não somente isto, meus irmãos. Ele vai dizer assim, serei entregue aos principais sacerdotes e aos escribas e condená-lo-ão à morte. É o que o texto continua nos dizendo. Condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Ainda, Marcos capítulo 14, versos 55 a 64. O texto continua nos dizendo, e os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte. E não achavam, pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testificavam falsamente, dizendo, nós o ouvimos declarar, eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias reconstruirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. Levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus, nada responde ao que estes depõem contra ti? Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse, és tu, Cristo, filho do Deus bendito? Jesus respondeu, eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens dos céus. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse, que mais necessidade temos de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia? Que vos parece?
e todos o julgaram réu de morte. Ele fora condenado à morte exatamente como ele predisse. Mas não somente isto, ele seria também entregue aos gentios, como a própria palavra também nos diz ainda em Marcos capítulo de número 15, verso 1, quando a palavra nos diz: logo pela manhã, entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos, gentio, romano. Vejam só como o Senhor Jesus Cristo ele começa a descrever os passos da sua humilhação e morte com muitos detalhes verdadeiros, e todos estes passaram a se cumprir. Mas não somente ele seria entregue aos gentios, a Escritura ainda nos diz que ele seria escarnecido, que cuspiriam nele também, como ainda nos diz a palavra em Marcos capítulo de número 15, versos 16 até o verso de número 20. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça. E o saudavam, dizendo: salve, rei dos judeus! Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora com o fim de o crucificarem. O que é que o texto nos diz? Escarneceram de Cristo e cuspiram no próprio Senhor Jesus Cristo. Mas não para por aí, meus irmãos. Ele ainda vai dizer escarnecê-lo, cuspir nele e açoitá-lo e matá-lo, como ainda nos diz Marcos capítulo 15, versos 24 até o verso de número 37. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira quando o crucificaram, e por cima estava em epígrafe a sua acusação: o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda, e cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. E os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ah, tu que destróis o santuário em 3 dias, o reedificas. Salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se? Desça agora da cruz o rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Chegando a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora nona clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: vede, chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. Vocês conseguem perceber com grande perfeição em detalhes que o próprio Senhor apresentou aos seus discípulos ali, meus irmãos. E, meus irmãos, Cristo estava fazendo isto. Cristo teve de passar por toda esta humilhação para a salvação do perdido. Ele foi traído, homens mentiram, testemunhas falsas, em dias que não deveriam fazer, ocasiões que não deveriam fazer, esbofetearam Cristo, cuspiram em Cristo. Como alguém disse, quando em uma ocasião vão procurar a Cristo, e então diz assim: eis aqui o homem, depois de Cristo ter sido esbofeteado,
Um comentarista vai dizer que provavelmente bateram tanto no rosto de Cristo a ponto do seu rosto estar desfigurado. O rosto dele estava como que irreconhecível de tanto que os homens bateram nele. Por colocar uma coroa de espinho na sua cabeça, ele foi humilhado grandemente. Os homens zombaram do seu ofício profético. Os homens zombaram do seu ofício como sacerdote. Os homens zombaram do seu ofício como rei. Ele foi colocado numa cruz maldita. A ele foi dado vinagre colocado na sua boca. Ele foi morto por mãos de iníquos. Esta é a humilhação do Senhor Jesus Cristo. Ele teve de experimentar amargamente tudo isto. E este Cristo, um homem que nunca conheceu o pecado. Um homem que nunca fora culpado de absolutamente nenhuma das acusações que os homens levantaram contra ele. Mas ele diz, eu terei de experimentar isto. Eu passarei por isto. E eu estou determinado a seguir em frente com isto. Não somente em obediência ao Pai, mas por amor. Por amor de pecadores miseráveis como eu e você. Pecadores miseráveis como eu e você que fomos salvos por Cristo. Não havia nenhum mérito em mim e você, só pecados. Não havia nada de bom e beleza alguma em mim e em ti, só pecados. Não havia nada que nos justificasse diante do Senhor, só pecados que seriam úteis somente para nos condenar. Mas Cristo, revelando o grande amor do Pai, foi enviado para padecer tudo isto, para que eu e você pudéssemos ser redimidos do pecado. E nós fomos alvo da sua graça bendita. Revelada naquela cruz, fomos transformados de inimigos de Deus, agora inimigos de Deus, amigos de Deus, de filhos de Satanás, agora filhos do Deus Altíssimo. Graças a este Cristo que padeceu amargamente. Você que foi salvo por Cristo. Este é o sacrifício dele, e ele fez isto decidido. E ele fez isto voluntariamente, por amor a ti. Este Cristo, para você que não conhece a Cristo, foi o Cristo que fora entregue para a salvação do perdido. E saiba você que ele sofreu tudo isto para tirar o homem realmente da iniquidade. E este sacrifício, e este Cristo que sofreu ali, como em tantas outras ocasiões eu já falei aqui, ele é oferecido a você, pecador. Ele é oferecido a você livremente. E aqueles, então, que anunciam o Evangelho, são aqueles que chamam vocês à fé neste Cristo que foi entregue e padeceu naquela cruz. Você jamais conseguirá desfrutar das delícias da ressurreição bendita em Cristo, para desfrutar da glória, se você não crer neste Cristo. Não há outro caminho, não há outra alternativa, não há outra forma, não há nada em você que fará com que você seja salvo se não for Cristo Jesus, este que teve de padecer amargamente todo este sofrimento. Esta é a humilhação de Cristo para salvar pecadores. E meus irmãos, este Cristo que sofrera é o mesmo Cristo que diz a todos nós, sobretudo nós que conhecemos a Cristo, este é o meu caminho. E vocês são chamados a vir após mim. Discipulado é isto, é seguir após o seu mestre, é seguir os passos do seu mestre. Discipulado não é o que as pessoas dizem por aí em muitas igrejas, não. Olha, a vida vai ficar muito tranquila a partir do momento que você servir a Cristo. Tudo em paz. Problema na família? Nunca mais. Inimizade? Nunca mais. As coisas vão ficar muito boas para você. Fica tranquilo. Vem para Cristo.
E é uma realidade, sim, em certo aspecto. Mas a realidade também é de que nós sofreremos neste mundo. E que devemos estar dispostos a tomar a nossa cruz e seguir após o Senhor Jesus Cristo. E como já disse alguém, o caminho para a exaltação é a humilhação e precisamos passar pelo caminho da humilhação para que junto ao Senhor Jesus Cristo sejamos exaltados. Então você não pode abrir a boca para dizer: eu desejo a ressurreição junto a Cristo, ser exaltado junto a Ele, mas eu não quero de forma alguma o caminho do sofrimento junto a Cristo. Não existe essa alternativa. Os que conhecem a Cristo jamais desejarão ou jamais pensarão assim: não, de forma alguma, eu não admito, eu não aceito isso para a minha vida. Está amarrado. É o que muitas pessoas dirão logo. Está repreendido. Sofrimento. Não. Eu quero vida boa e tranquila nesta vida. Mas a realidade, meus irmãos, é totalmente outra. Se você deseja experimentar a exaltação e a ressurreição com Cristo, o caminho do sofrimento e do discipulado é algo que você deve estar disposto a seguir, resoluto como Cristo, seguro como Cristo. Como anda o seu discipulado? Como anda a sua fé em Cristo? Como anda a sua disposição para sofrer por Cristo? Você deve refletir sobre tais coisas. Você deve pensar realmente: será que eu estou disposto a seguir este caminho com Cristo? Meus irmãos, há benefícios que são maravilhosos em seguir este caminho com Cristo, que nesta vida nós já desfrutamos. Falamos um pouco sobre isso na última exposição, inclusive. Mas Cristo, Ele não o apresenta assim, dizendo assim: olha, você sofrerá, ou eu sofrerei, eu passarei por grande angústia nas mãos de homens ímpios, mas Ele apresenta aos seus discípulos como fizeram anteriormente. Ele vai dizer: mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Isso é a obra perfeita do Senhor Jesus Cristo, que não é somente na sua humilhação, mas ao envolver a sua exaltação. O texto termina dizendo: mas depois de 3 dias ressuscitará. Meus irmãos, isto se cumpriu. Você pode estar certo. Isto se cumpriu. Marcos capítulo 16, a palavra nos diz: passado sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, o domingo, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinha posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia, lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela não acreditaram.
Depois disto manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. E indo eles anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. Finalmente apareceu Jesus aos 12, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza do coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E então vem, mais uma vez, aquela chamada grande comissão dada aos seus discípulos, depois Cristo é assunto aos céus. Meus irmãos, a exaltação de Cristo começa na sua ressurreição. Cristo, ele ressuscita dos mortos, vencendo todos os seus inimigos, Satanás, o mundo, a carne, e ele também ressuscita para a nossa justificação. Cristo, ele fora humilhado, mas ele fora exaltado, para que pudéssemos então encontrar um perfeito e bendito Redentor. Isto que é apresentado aqui é o Evangelho. E Cristo, ele é aquele que é verdadeiramente o Evangelho. Ele ressuscitou. Isto é aquilo que deve nos trazer verdadeira e grande e gloriosa esperança para nós nesta vida, quanto ao porvir. Como nós lemos hoje pela manhã, como nós limos nos nossos padrões doutrinários nesta noite, o Senhor Jesus Cristo, ele ressuscitou e todos nós ressuscitaremos semelhantemente a ele no grande dia. O que acontecerá com aqueles que creem em Cristo? Ou melhor, aqueles que não creem em Cristo? Se você é alguém que não crê em Cristo, você é alguém que ressuscitará também. Mas você não ressuscitará para a vida. Você ressuscitará para juízo. Você ressuscitará para condenação. Morte eterna. Juízo eterno de um Deus eternamente irado contra você. Isto é o que a Escritura nos ensina com muita clareza. Você sofrerá amargamente no inferno se você não se render a Cristo. Isto é o que Cristo ensinou. Isto é o que nós, como ministros do Senhor Jesus Cristo, não podemos deixar de declarar, alertando os homens acerca do juízo que está por vir. Portanto, nós somos chamados a chamar vocês ao arrependimento e à fé em Cristo. Abandone o seu pecado. Abandone a sua vida de incredulidade. Abandone a sua vida de serviço a você mesmo. Abandone a sua vida de adoração aos seus próprios ídolos e volte-se para Cristo com fé. E Ele o salvará e concederá a você a graça de, junto a todos nós que cremos em Cristo, a você ser ressuscitado conosco, não para a morte eterna, mas para a vida eterna, exaltados com Cristo. Meus irmãos, ainda que o sofrimento nesta vida seja grande, e isso pode vir até nós, não se compara com a glória que está por vir. Não se compara com a glória da ressurreição em Cristo. Não se compara com aquilo que nós desfrutaremos juntamente com Cristo durante toda a eternidade. Isto deveria aquecer o nosso coração, trazer para nós segurança, trazer para nós alegria de servirmos a Cristo e por Ele sofrermos nesta vida, considerando-nos como privilegiados e verdadeiramente abençoados por padecermos por Cristo, porque com Ele um dia seremos exaltados. E esse dia chegará, e este dia não tardará. Que aguardemos, meus irmãos, com grande expectativa o dia da ressurreição. Amém.
Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nosso Deus, há tantos temores, Pai, em nosso coração. A nossa fé ainda é tão frágil, Pai. E muitas vezes nós tememos seguir em frente com aquilo que o Senhor nos chamou para fazer como discípulos do Senhor neste mundo. Ó Deus, ajuda-nos a sermos tão firmes quanto Cristo no seu propósito. A seguirmos, Pai, o caminho do discipulado, mesmo que este caminho nos leve ao sofrimento, Pai. Que caminhemos firmes no Senhor. Dá-nos graça, Pai. Dá-nos a graça, Senhor, também, de, em seguindo o caminho do sofrimento com Cristo, nós possamos ser, no fim, ressuscitados com Cristo, como Cristo, na glória, para desfrutarmos, Senhor, da glória eterna com Cristo. Alegria maior não há, Senhor, e esperança mais maravilhosa do que esta não há. Ó Deus, peço-te também que o Senhor aplique a Tua palavra não somente aos nossos corações, de nós que cremos, mas também, Senhor, transforma o coração daqueles que não conhecem a Ti. Aplica a Tua palavra, Senhor, pelo Teu Santo Espírito, vivificando o coração destes que não conhecem a Ti, a fim de que eles possam, Senhor, redimidos pelo Senhor, caminhar junto a nós. É o que nós te rogamos, ó bendito Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu bendito Filho. Amém.